rapaz, de novo! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. 30 minutinhos mais cedo para bater um papo com um cara incrível, Daniel Mamed. Vamos nessa! Vamos entrando, sejam bem-vindos. Oi, William, tudo bem? André? Oi, Lívia, tudo bom, minha querida? Silvani, seja bem-vinda. Nossa, o Daniel já tá na área, vamos nessa. Vamos lá. Só não tô vendo você, Daniel. Pronto. E aí, meu Joia? amigo? Tudo bom? Tudo Show tranquilo. de bola. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Legal, cara, legal. Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, tudo tranquilo. Jóia. Tentando acabar o inverno, mas ainda é frio. Tá certo. Tá fazendo quantos graus aí, só pra gente ter uma ideia? Hoje deu uma esquentada. Hoje eu acho que chegou a 8 graus. Ah, esquentou, tá certo. Tá certo. Pô. Esquentou. Show de bola. Semana, faz uns 10 dias chegou fez um frio daqueles de inverno canadense mesmo. Chegou a fazer menos 30, menos 32, acho que foi o mínimo que chegou. Cara, quando faz essas temperaturas, vocês ficam em casa mesmo, não saem de casa? Cara, em geral, sim. Em geral, as pessoas se protegem muito, mas não necessariamente. Por exemplo, a gente vai falar, eu não deixo correr no inverno, né? Eu não deixo correr no inverno, inclusive acho que traz uma série de benefícios, a gente vai falar disso alguma hora. Sim, sim. Deixo de fazer os treinos de bicicleta, porque aí realmente primeiro que fica muito mais frio, e se tiver neve também para escorregar. Neve fica perigoso, né? Que a bicicleta, principalmente a bicicleta de triatlo, né, que é pneu fininho, não é apropriada, mas eu não deixo de correr. Tenho até corrido pouco esse inverno, mas ontem eu corri, fiz um treininho leve. Ontem acho que quando eu corri estava em torno de 4, 3 e estava até de short, porque estava sol, estava bom, estava protegido de luva. Porque o problema são as extremidades que sofrem, né? O que mais me incomoda, exatamente, o que mais incomoda são as mãos, as orelhas. Mas ontem, como estava sol, eu estava só nem cobrir as orelhas. Estava bom, estava bom. O sol faz toda a diferença. Mesmo estando frio, o sol faz diferença. Faz toda a diferença. Legal. Eu só tive uma experiência no frio, assim, bem frio, que foi no Rio Mar, aqui em Fortaleza, que tem um bar gelado, né? E aí a temperatura lá vai a menos 8, se não me engano. E aí você... Pô, eu nunca tive num frio tão pesado. Você já sente as articulações, o negócio já fica meio travado, sabe? Então eu fico imaginando esse menos 30 e tanto aí. Me disseram uma vez que tem uns esquemas por debaixo da terra no Canadá. É verdade isso mesmo? Para transporte das pessoas? Centro de Toronto tem o que eles chamam de PERT. Praticamente uma rede subterrânea que você alimenta tudo subterraneamente, né? Tudo por baixo. E tem lojas, tem restaurantes, tem academias. Então você pode andar por bastante área de downtown, no centro de Toronto, sem ir para a superfície. Entendi. Tipo a conexão que tem dos hotéis em Las Vegas, né? Para você não pegar o calor causticante lá. Só vai pelos arcos passando por dentro dos hotéis, né? Inclusive, isso é um ponto interessante. Eu só uso esse pé subterrâneo no verão, porque é um calor insuportável, e durante o inverno eu desço no trem, quando eu vou trabalhar em downtown, né? No Toronto. Geralmente eu desço da estação e caminho até o escritório, até o banco, né? Mas eu procuro fazer isso eu só uso a parte subterrânea para me proteger do calor no verão. Os extremos são grandes aí. Quanto faz de calor aí? As pessoas acham que no Canadá não faz calor, né? E a gente que é de Fortaleza, nunca pensei que ia passar tanto calor aqui, pegar 42, 43. Nossa! Então a gente reclama dos 32, 34 que a gente pega em Fortaleza, mas
pegar 39, 40, e é um calor esquisito, porque às vezes dá meia-noite e ainda está 39 graus. Não é aquela coisa que faz calor a meio-dia, 1 hora, e 5 da tarde, quando o sol se põe, cai para 26, 25, né, 27. Mas às vezes fica aquele calor, fica como um forno. Né? São 2 semaninhas, não passa muito de 2, 3 semaninhas não, desse que fica realmente bem insuportável. Cara, como é que tu foi parar aí no Canadá, mas te apresenta aí um pouquinho pra galera. O que é que você faz hoje? Qual é a tua formação? Por que é que tu tá conversando comigo aqui, se tu trabalha num banco? Vamos começar falando. O meu esclarecimento é isso, né? Por que tu me convidou, né? Não sou da área de saúde, não sou profissional da área de saúde. Minha formação, na verdade, é de economista da UFC. E, na verdade, eu já estou fora do Brasil já faz bastante tempo. Eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, em New Hampshire, no estado de New Hampshire, que ali já perto de Boston, acima de Boston também, então já é uma área climaticamente parecida com aqui. Muito parecida, na verdade. E, então, desde lá, fui fazer mestrado e depois comecei a trabalhar. Teve um período de retorno ao Brasil, porque meus filhos nasceram lá e a gente queria muito que eles tivessem esse contato com a família. Eu e a minha esposa, a gente acha super importante que eles crescessem sabendo quem eram os avós, os bisavós tiveram a oportunidade de conhecer. Legal. Bisavós e primos e tios, e falar português, os 3 falam português fluente. Então, isso é uma coisa que era muito importante para mim e para minha esposa. Então, a gente teve um período de retorno de 5 anos no Brasil e voltamos depois para a América do Norte, primeiro nos Estados Unidos e agora aqui no Canadá já desde 2015. Então, já vão-se 8 anos aqui de Canadá. Então, tu fez New Hampshire, Brasil e voltou para o Canadá. Exato, com outra passagem em New Hampshire antes de vir para cá. Certo. E a tua área é banco, mas tu trabalha na parte administrativa, como é teu trabalho? Não, minha carreira até nisso é um pouco não linear, né? Eu escolhi economia, mas nunca trabalhei como economista, né? Né? O que me chamou a atenção, o que me atraía no curso de economia era a formação que ele permitia, que é um curso muito universal, né? Você vê, claro, economia, você vê direito, você vê administração, muita coisa de cálculo também, então é pesado na parte matemática, estatística, então te dá uma formação muito genérica e muito abrangente que eu acho que você pode aplicar independente de como você for trabalhar. Meu pai é economista, inclusive. Eu não sabia. Economista e aí acabei... econômico. Ele é as duas coisas. Não são geralmente a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. E aí acabei, quando eu fui fazer o mestrado, eu já fui fazer o mestrado em administração nos Estados Unidos. Depois trabalhando numa empresa de seguros. Tem no Brasil também, a Liberty Seguros. Sim. Acho que no Brasil é Liberty, né? A matriz é lá em Boston e em New Hampshire, dividido. E aí acabei vindo para essa área de seguros, financeiro, e fiquei mais na parte gerencial, vamos dizer assim, de indicadores econômicos, performance, dashboards, né? Entendi. Essa área. Então, essa área que eu estou até hoje. E é o que você faz até hoje? Tu trabalha mais de casa? A gente trabalha, continuo trabalhando de casa desde o começo da pandemia, né? E a gente está voltando agora uma vez por semana. Quarta-feira é o dia que vai todo mundo para o escritório e trabalha no escritório, né? Que aí, geralmente a gente vai ter mais alguns essenciais no escritório. Cara, a empresa está para voltar toda segunda e quarta, mas ainda está tendo resistênciazinha. Tem um lado bom e tem as vantagens e as desvantagens, então tem que... Claro. Essa foi a parte da pandemia que foi, pelo menos para mim, foi muito boa, entendeu? Eu estava conversando sobre isso, inclusive, ontem com a Aliane, que não existia nutrição online, né? Não existia teleconsulta em nutrição até a pandemia. Foi algo que foi feito em caráter de urgência pela pandemia, né? Porque senão os nutricionistas iam morrer de fome, e depois se perpetuou. E, cara, 85% dos meus pacientes são online. E isso em profissões também, né? Sim, até quem trabalha com
existia uma resistência muito grande, dizendo que as pessoas têm que estar juntos em reunião no mesmo ambiente para ser produtivo. E, na verdade, durante esses 2 anos, a gente viu que nenhum projeto ficou para trás, nenhum prazo foi perdido, a produtividade ficou igual. Hoje tem estudos mostrando as duas coisas. Ainda é uma coisa que a gente aprender. Tem gente que diz que a produtividade caiu, tem gente que diz que a produtividade aumentou. Então, acho que varia de indústria para indústria, de empresa para empresa. É verdade. Cara, e como foi, dentro dessa tua transição de vários países e tal, foi esse momento que você acabou ficando obeso, sedentário? Conta um pouquinho dessa tua... ou você sempre foi assim, não estava nem aí? Conta um pouquinho dessa tua parte física, essa tua história um pouco do teu sedentarismo e da obesidade. Da briga com a balança, né? Eu sempre gostei de esporte, fiz muito esporte e sempre fui muito ativo. Mas durante, inclusive, esse período que eu fui morar nos Estados Unidos e casei, e a gente começou a ter filho também, foi um período realmente de pouquíssima atividade, né? Muito trabalho, dedicação aos filhos, era casa, trabalho, casa e não fazia mais nada. Mas voltei a praticar. Inclusive, uma das coisas boas de ter morado no Brasil depois, nesses 5 anos, foi quando uns amigos me chamaram para fazer corrida, né? E como eu estava sedentário realmente, nessa época, completamente sedentário, acabei de voltar, a readaptação ainda a voltar a morar no Brasil, aí comecei a fazer corrida. E gostei do esporte, foi a primeira vez quando eu entrei numa assessoria, comecei a correr, e fazendo aquelas provinhas de 5, provinhas de 10, a coisa foi tomando gosto, né? Mas a briga com a balança era uma constante, porque, primeiro, eu adoro comer, como eu e mais 7 bilhões de pessoas no planeta, ou 8 bilhões, eu adoro comer de tudo. E a comida, quanto mais processada, melhor, né? Então, isso aí sempre foi um fator que contribuía. Mas mesmo não estando sedentário, mesmo fazendo corrida, o que eu percebia é que era uma luta desleal. Porque você corria, fazia os treinos, né? Os longões de 14, 18, 20 quilômetros, quando você está treinando para uma meia, para uma maratona, e ainda assim você não consegue, como tem aquele ditado aqui, você não consegue outrun a bad diet, né? Você não consegue ganhar de uma dieta ruim. Eu nunca cheguei a ser obeso, né? Pelo menos não do ponto de vista de IMC, né? Mais de 30, não nisso, mas tive sobrepeso durante muito tempo. E mesmo quando eu tentava controlar a boca, baseado na recomendação tradicional de controle de porções, grãos, salada, pouca gordura. Eu lembro que na minha primeira maratona, que foi quando eu estava treinando muito forte, né? Eu cheguei a baixar muito o peso, muita gente dizia que eu estava magro, baixei dos 80. Eu tenho 1,82 de altura. Então, muita gente falava, não, 1,82, você tem até entre 80 e 82 quilos é o ideal, né? Então, quando eu baixei de 80, eu estava magro, né? Hoje, meu peso flutua de 72 a 74. Né? Então, bem diferente do que era. Cara, e essas tuas tentativas de perda de peso e tal, usando a ideia tradicional, eram orientadas? Você tinha um nutricionista? Aqui está incomodando, o sol está baixando aqui agora. Eu acho que, deixa eu ver se consigo. Quer mudar lá? Se quiser mudar de posição, fica à vontade. Incomodando. Consegue baixar outra, Bel, por favor? A Bel está aqui, dando assistência. Valeu, Bel. Obrigado. Pronto, acho que melhorou agora. Bom, obrigado. Quando eu estava correndo, aí procurei, quando eu me meti a fazer a primeira maratona, né? Isso aqui, e, na verdade, isso foi em 2011. Foi meu presente que eu me dei, que eu falei, vou fazer 40 e quero completar uma maratona quando eu fizer 40 anos, né? E aí me propus a treinar e falei, vou fazer, claro que aí muita gente, minha mãe, né, que não, você não tem mais idade, você não é mais garotão, não tem mais 20 anos, 25 anos. Será que a dona dele está assistindo a gente aqui? Não sei. E aí, você não tem mais esses exageros, Daniel, tudo seu é exagerado. Para que fazer esse negócio e tal? Aí eu falei, mãe, vou fazer tudo direitinho. E ela é médica, né? Então ela sempre fica preocupada. E
E aí ela falei, vou fazer direitinho, eu vou no cardio, vou na nutricionista, vou fazer check-up geral, fazer exame de sangue, estou fazendo com assessoria. E assim foi feito, né? Então, essa primeira tentativa aí, de controle de porções, tudo foi feito com auxílio de um nutricionista e deu resultado, assim, que eu baixei pela primeira vez dos 80 em 2 décadas, né? Então, dava resultado. Mas era sempre com fome. Entendi. E aí, quando foi a descoberta da low carb? Foi interessante. Foi primeiro semestre de 2018. Na verdade, a minha esposa chegou em casa, um amigo do trabalho, um canadense, recomendou esse filme aqui, é aquele The Magic Pill. Não sei se você deve ter assistido. Sim, a pílula mágica. Tava no Netflix até um tempo, hoje não tá mais, né? Então, aquilo ali foi, eu vi e achei aquilo tudo fantástico demais, no sentido de, não é verdade, né? Não pode ser verdade. Assim, autismo que a pessoa muda a dieta e em 5 dias a criança com autismo tem resultado, sabe? Tem umas coisas assim, e outras pessoas com obesidade, e de repente com uma semana, aí eu falei, não pode ser assim, isso é não é verdade. Aí eu escrevi, né? Aí eu escrevi para um amigo meu, para o Fábio, acho que você estava até no grupo com ele, o Fábio que é daí de Fortaleza, que é triatleta também, e eu falei, Fábio, já tinha trocado algum papo com ele sobre isso, e ele falou, Fábio, isso é muito exagerado, mas será que tem algum fundamento nisso mesmo? Pensando que podia haver uma coisa por trás disso. E ele falou que não só tinha fundamento, como aquilo ali era verdade, tinha casos daquele jeito mesmo. Mas não é possível. Não é possível que você pode... Que tudo que a gente aprendeu está errado. Tem que comer de 3 em 3 horas, comer aveia, né? Comer arroz integral, porrada integral. Tem outro comentário. Acabei de fazer uma live sobre aveia agora com o Felipe, divertidíssima. Eu vi. Tem um comentário também para fazer. Eu também fiz um experimento desse do CGM, né? Do monitor de glicose. Desculpa, alguns termos falando inglês, porque às vezes eu aprendo inglês. Desculpa. O pessoal aqui do meu canal é tudo tá. multilingüe aí. Né? De glicose contínuo. Monitor contínuo de glicose. Então, eu fiz um por pura curiosidade também, né? Eu não sou da área, não sou pesquisador, mas sou um curioso. E aí eu fiz esse experimento durante 14 dias e o maior pico de todos foi com aveia. Chegou a 178. E olha que nesses 14 dias eu comi chocolate, comi pizza, comi cerveja, absolutamente todo tipo de alimento eu fiz, e o maior pico de todos foi a aveia. Cara, aproveitando que você falou nessa história da aveia, qual é a tua opinião sobre essa fixação da nutrição por aveia? Do que tu acha que vem isso? Porque eu conversei com o Felipe agora e a gente não chegou a nenhuma conclusão. Tá entendendo? Você como um cara de fora, né? O Felipe é nutricionista, eu sou nutricionista. Você como economista, qual é a tua opinião sobre essa fixação, cara? De onde é que vem esse amor todo? Cara, inclusive o que eu sabia antes é porque baixa colesterol, né? A gente vai falar sobre colesterol depois, né? Mas que é um alimento integral, é um alimento de saúde que é achado na natureza, que baixa colesterol. Na verdade, eu acho que quem tem uma alimentação que inclui aveia, é aquela coisa do vegetarianismo ou do veganismo. Acaba saindo e deixando de comer pizza, ou esfirra, ou coxinha, ou doce, e quem come aveia e quinoa ou qualquer coisa, arroz integral, acaba tendo uma dieta melhor de qualidade, acaba melhorando também. Agora eu gosto de aveia também, assim, eu realmente não como há muito tempo, mas é uma coisa que eu gosto. Eu acho que se tiver um fator aí, é porque quando você combina a aveia, e pelo alto índice glicêmico dela, geralmente tem açúcar também, porque o paladar dela mesmo não é tão bom, aí sim, deve ser alguma sinalização para o organismo, para o cérebro, que isso aqui é altamente energético e deve ser bom. Eu imagino isso aí também. Mas você ia falando, então, do seu contato com low carb. Então, aí foi quando esse meu amigo falou, não, Daniel, é assim mesmo. Tem muito estudo sobre isso também. E eu comecei a me interessar. E como é que é esse negócio de low carb? E ele fazia jejum também. E eu falei, não consigo. Esse negócio de fazer jejum não dá para mim. A minha primeira refeição, que é o café da manhã,
é a mais importante do dia, eu tenho que comer e sair de casa, né? Acreditava naquele ditado, né? Tome café como um rei, almoço como uma rainha e jante como uma princesa, né? Não tinha perigo de eu sair de casa sem sair com um sanduíche e café com leite. Eu falei, meu café da manhã praticamente todo dia. A primeira vez que eu fui fazer um café da manhã sem pão, ainda não tinha nem adotado o jejum, só cortar o pão, botar só ovo, queijo, presunto, ou bacon num prato e comer assim de prato, foi a coisa mais esquisita do mundo. Faltava uma coisa para morder realmente, comer de garfo ali, até você se acostumar. E ajuda muito rápido também, porque os resultados são muito rápidos, né? É impressionante, com 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você vê os resultados muito, muito, muito rápido. Você perde muito peso e se sente bem pra caramba também. Então foi muito rápido. Aí é aquela coisa, você começa a ler e assistir vídeo e entra naquela coisa que um vídeo puxa outro, um vídeo puxa outro, um vídeo puxa outro. Os treinos, claro, para quem faz esporte, os treinos, claro, melhoram todos também. Você percebeu uma queda na performance para depois subir? Conta um pouquinho disso aí, porque eu estava conversando, inclusive, com uma paciente hoje sobre esse assunto. Eu não percebi nada, não. Não sei se é porque também eu fui adotando muito gradual, de forma muito gradual também. Então, eu nunca percebi isso, não. Aí, quando eu vi que realmente os resultados eram muito positivos e comecei a entender mais que a gente não precisa, que a gente pode comer vegetal, que a gente pode comer vegetal. Eu passo por umas fases que eu consumo mais, outras fases que eu consumo menos. Às vezes, inclusive, planejadamente, se estiver perto de uma corrida, de um triatlo, uma prova de longa duração, eu até incluo uns tubérculos de batata, uma coisa assim. Acho que não tem menor problema, pelo contrário, vai ajudar. E desde que não seja um vegetal que faça mal, tenha muita toxina, não vejo o menor problema você incluir vegetais na sua dieta. Mas eu não perdi, pelo contrário, eu acho que os ganhos foram muito maiores. Porque, primeiro, você fica muito mais leve. Né? E quando eu estava no auge da perda de peso, eu cheguei a ver 69 na minha balança. Aí eu estava realmente muito magro. Né? Cheguei a ver 69 e alto. E falei, não, acho que estou exagerando um pouco e preciso voltar a comer um pouquinho mais. E aí estabeleceu. Né? 69 para 1,82 m, tu emagreceu pra caramba. Quantos quilos foram? Tava assim, tava chupado. tava muito magro. A minha esposa estava reclamando, os amigos estavam reclamando que eu estava muito magro. Quantos quilos foram no total? Acho que quando eu comecei mesmo, eu devia estar com uns 87. O auge que eu cheguei foi 91 quilos. Então, para quem tem 82, acho que o BMI, o IMC deve ser de 27 e tanto. Assim, não chegava a ser obeso, mas estava bem acima do peso. Né? Bem acima do peso. Você já deu uma passeada pela cetogênica? É como você se alimenta normalmente? Foi até carnívora? Conta aí um pouquinho. Pois já transitei de tudo. Na verdade, eu até não gosto muito desses rótulos, né? De falar, eu sou cetogênico, eu sou carnívoro, eu sou low carb. Porque eu acho que é possível você fazer uma dieta cetogênica de péssima qualidade. É possível você fazer uma vegana de péssima qualidade. Né? Você pode fazer uma cetogênica tomando Coca-Cola, zero, cheio de comidas de óleos industriais, óleo de canola, óleo de soja, não tem, você vai entrar em cetose, né? Assim como você pode fazer uma vegana comendo só donut, né? Refrigerante também, nenhuma comida de fonte animal, mas só farinha, açúcar e óleo. Você pode fazer uma dieta dessa. Então, para responder a tua pergunta, o que eu acho mais legal é evitar processado, né? O que eu faço é que eu tento comer comida de verdade, né? Como eu falei, tem hora que eu coloco mais vegetais, tem hora que eu coloco menos, consumo algumas frutas de forma esporádica, e tem dia também, Henrique, que se eu tiver com vontade de comer, outra coisa que eu falo assim, eu não sou robô, né? Se eu estiver numa festa, num bem social, ou se minha filha faz aqui um brownie, vou me matar se eu for comer um brownie de chocolate, ou tiver feito uma coisa assim. Eu acho que a gente também além de tudo, ser humano, né? Então, a parte social da coisa, né? Também é muito importante também. Senão você fica ortoréxico também, né? Eu penso exatamente da mesma forma, cara. Agora sim, vale ressaltar que tanto eu quanto você praticamos atividade física, estamos no nosso peso, né? Não temos síndrome metabólica, não temos diabetes. Claro.
Para uma pessoa que tá se recuperando, está tentando reverter um diabetes tipo 2, né? Ou tem algum outro tipo de condição, aí tem que ser mais estrito, deixar de consumir essas porcarias, mesmo de forma esporádica, claro. Pelo menos até alcançar o objetivo, né? Pelo menos até dar uma segurada aí. E aí, naturalmente, às vezes acaba sendo que eu passo alguns dias totalmente carnívoro. Inclusive, para o nosso jejum que a gente fez, né? Esse jejum agora de janeiro, a forma que eu me preparei foi totalmente carnívoro. Então, no dia 1º de janeiro, eu adotei uma dieta 100% carnívora, e aí eu evitei até, por exemplo, toda noite eu gosto de comer meu chocolate amargo, e o meu é bem amargo, é 95%, 99%, né? É praticamente só cacau. E até tem um amigo nosso também que fala, Daniel, por que tu gasta dinheiro com isso? É melhor ir no quintal, pega uma mãozada de terra, bota na boca e tem o mesmo custo. Mais. Então, tem o mesmo gosto. E aí, então eu estava evitando até isso, evitando as castanhas também, até pela razão dos oxalatos. Então, eu passei janeiro praticamente todo, até quase o final de janeiro, sendo praticamente 100% carnívoro. E quando eu falo carnívoro, não é a dieta do leão, também, como é chamado, porque também tem várias modalidades da carnívora. Os que só comem carne, e aí acho que como vegetarianismo e também tem o que inclui ovos e inclui peixes, né? Então, da mesma forma, no carnívoro também tem uns que só comem carne, tem outros que incluem carne e ovos, e outros que incluem frutos do mar. Então, a minha versão da carnívora é tudo que é de fonte animal. Então, podia ser todo tipo de peixe, todo tipo de fonte de mar, todo tipo de queijo. Eu adoro queijo, não tenho nenhum problema com intolerância à lactose. E todo tipo de carne, carneiro, porco. Andei experimentando com umas carnes também aqui meio diferentes também. Achei aqui no centro de Toronto, tem um açougue lá que tem carne de canguru, tem carne de javali, tem carne de búfalo e tem carne de alce. Interessante. Então, carnes exóticas aí. E o sabor? O que é que você achou? O canguru, eu achei, inclusive, levemente adocicado. É uma coisa um pouco... Não é doce de ser doce, né? Uhum. Mas tem uma coisa meio adocicada, assim. De búfalo, eu estranhei muito quando eu comi a primeira vez. E até minha filha provou também, disse, pai, tá um gosto assim muito de caça mesmo, um gosto meio selvagem. O interessante é que o que sobrou para o outro dia, não sei se a gente estava mais acostumado ou se o tempero pegou mais, e eu achei espetacular. No outro dia, assim, para mim estava espetacular a mesma carne feita da mesma forma. E a minha filha também gostou também. Legal, legal. Muito interessante. Eu nunca tive... Eu já comi... Oi? Mas também por pura curiosidade, só queria saber, acho que não tem nenhum benefício adicional, acho que não tem, principalmente se for uma coisa esporádica, assim, fazer de vez em quando. Também vejo, eu já comi javali, já comi crocodilo, né, jacaré, tem alguns locais aqui em Fortaleza, tem churrascarias que tem, já comi jiboia, né, serpente. Né? Nunca comi? Já comi e... Não, nunca cacei, né? Sim. Inclusive, essa é uma coisa que a gente até nem botou no roteiro, mas fala do teu contato com o Bill Schindler, foi bem legal. Você foi até lá, né? Eu fui até lá. Aliás, eu botei a camisa para isso. Quando eu estive lá, eu falei de você também, aqui, ó. Ai, que legal. Massa. O Bill Schindler, para o pessoal que está escutando a gente, é um antropólogo, né? Arqueólogo e chefe, né? Especializado em tecnologia ancestral. É a principal especialização dele. E ele tem um livro chamado Eat Like Human, que é o que tem escrito aí na camisa do Daniel, que é um livro absolutamente maravilhoso, que mostra como os nossos antepassados, não só a transição, né, não só como a gente começou a comer mais carne e tal, mas também os processos que a gente desenvolveu ao longo do tempo para mudar a alimentação. É muito, muito, muito interessante o livro. O dele eu acho bem interessante, porque também ele mostra que é possível, faz parte da dieta do ser humano, nós somos onívoros, né? E podemos comer de tudo, desde que preparado de forma correta. E ele fez essas experiências, ele viaja para qualquer lugar, foi para os Incas, vai para todo lugar do mundo, experimentando, inclusive até com insetos,
né, que ainda é um alimento fonte de proteína muito rica na Ásia, faz parte da nutrição, sempre fez parte da nutrição humana. A gente hoje tem um pouco de nojo de pensar em comer inseto, já comeu comida e tal, sempre fez parte da alimentação humana e dos primatas, e eu não tenho nenhum problema em comer insetos se feito da forma correta. E eu acho que a abordagem dele é bem interessante. Então, ele tem exemplos de queijo, como preparar o queijo de forma correta, não esse plástico que vem quando a gente come no McDonald's, né? E as carnes, e iogurte, e batata, e milho, inclusive, também. Então, ele mostra isso de forma bem interessante, é bem legal. E aí eu fui ano passado para um casamento em Maryland também, e acabei lembrando que ele estava lá perto. Quando eu dei uma pesquisada, ele estava a 1h30 de onde eu estava. Então, eu dei uma escapulida lá dos eventos de casamento e fui tomar café com ele, né? Porque fui lá naquele restaurante dele, acabei tomando café com ele, já tinha passado uma mensagem para ele, que ia lá, tinha falado de você, inclusive, você fez uma entrevista com ele, né? Uhum. E aí a gente sentou, super simpático, ele botaça pra caramba. A gente sentou, ele ficou comigo lá 1 hora conversando, tomando café. Foi muito legal, experiência muito legal. Ele é um cara assim, ele nasceu para comunicar, né? Ele é super gente boa e ele tem umas experiências que ele narra no livro dele, matando um iaque, sabe? Umas coisas assim bem interessantes mesmo, cara. Ele tem a experiência que ele narra bebendo o leite misturado com sangue, com os Maasai. Eu juro por Deus, cara, me dá água na boca ele narrando, porque eu fico com vontade da porra de experimentar aquilo ali. E o bom que leva a família dele, né? Ele leva a esposa, ele leva todo mundo. Filho, e fez até a pequenininha, que tem 3 filhos, né? Um menino e 2 meninas. E a pequenininha era bem pequenininha, disse que ela acho que provou ou não quis, foi muito para ela, mas o Billy, que inclusive é o filho dele também, e a outra, que esqueci o nome também, provaram e gostaram. E ele tem um negócio legal que ele faz lá, que ele já fez 2 vezes, não sei se fez uma terceira, que é um jantar, onde cada course, né, cada etapa do jantar, é uma etapa que representa um período da alimentação. Então começa com vegetais e insetos, e depois vai evoluindo para carnes, e chega nas massas, e aí até chegar na sobremesa, no processado que é a sobremesa. Eu achei esse quando eu vi os pratos de cara, deve ser muito massa. De experimentar ainda não. É muito legal mesmo. Cara, e vamos falar um pouquinho então do estudo dos hiperrespondedores, né? Como foi o teu contato lá com o pessoal? Deixa eu primeiro contextualizar, né? O Dave Feldman, ele é um pesquisador, apesar de não ser da área científica, né? Ele é um engenheiro de software, né? E ele começou a pesquisar sobre colesterol, começou a desenvolver um interesse sobre isso aí, começou a fazer pesquisas em si mesmo e desenvolveu um modelo que ele chama de modelo energético, né, dos lipídios, aonde ele mostra por que o colesterol, por que o LDL, colesterol especificamente, aumenta quando a gente aumenta a ingestão de gordura, né? Então é uma ideia do transporte de energia para todo o corpo. Esse modelo está sendo posto à prova, né? Já tem, se eu não me engano, 2 papers publicados e está sendo vários outros papers. Exato. Dentro desse contexto, a gente tem os hiperrespondedores, que foi um fenótipo que ele identificou, né? Que ele mesmo é e acabou identificando. O que é o hiperrespondedor? O hiperrespondedor é aquele indivíduo que, ao entrar numa dieta de baixo carboidrato, portanto, aumentando a gordura, é o indivíduo que baixa drasticamente os triglicerídeos e aumenta o LDL e o HDL. Você colocou aqui você até colocou aqui na sua apresentação, né, para botar na live, você colocou os limites. O LDL vai para acima de 160, o HDL acima de 60 e o triglicerídeo abaixo de 80. O LDL acho que tem que ser acima de 200. Acima de 200, né? Certo. Na verdade, o LDL, bom, falar dos fáceis. O HDL, ele deu uma flexibilizada para conseguir os 100 voluntários, né? Conseguiu agora. Ele está recrutando desde novembro de 2021 e só conseguiu o 30º agora, recentemente. Acho que ele publicou agora, final de semana. Eu sou o voluntário número 50, exatamente o 50, salvo engano, quando eu fui na Califórnia ano passado. E o HDL ele deu uma flexibilizada para conseguir recrutar.
o HDL tem que ser acima de 60, o triglicerídeos abaixo de 70, e o LDL é um fator de três critérios. Tem que ser acima de 200, tem que ter subido mais de 50% desde quando você adotou a low carb, e tem que ter adotado há mais de 2 anos. Então, você tinha que ter exame também anteriormente de ter adotado a low carb, mostrar que depois que você adotou há 2 anos, subiu mais de 50% e está em 200. Então, não adianta soltar 200, mas já era 190. Então, isso aí não entra no critério. Não é esse critério último, né? Mas a história dele é realmente interessante, porque ele adotou a low carb e começou a se sentir muito bem, e perder peso, e insulina lá embaixo, e todos os índices de biomarcadores 100%, o que todo médico quer ver. Mas, contudo, porém, entretanto, o LDL para as alturas. E aí os médicos, você vai morrer, vai entupir seu coração, né, estatina, e vamos ter que consertar isso aí, seu risco está lá em cima. E, pô, peraí, ele disse que ficou até em depressão, né? Então, o que está acontecendo? Mas não faz sentido, tá tudo bem, menos esse LDL, nunca tive melhor, então começou a identificar. E aí ele começou a ver, tanto que ele que identificou isso aí, né? Porque tem muita gente que não acreditava e ainda não acredita que existem os lean mass hyperresponder. Ainda é uma coisa a ser provada. Tem muita gente que não acredita que esse fenótipo existe, esse tipo de pessoa exista, né? Os estudos mostravam, Henrique, que as pessoas que adotam a low carb podem ter um aumento do LDL transitório em torno de 6 meses, né? Mas depois disso retorna e é que acontece, o LDL fica estável com o que era antes e os benefícios da low carb vão ter o maior HDL e a baixa triglicerídeo. Mas o LDL fica transitoriamente só, mas depois volta. No caso desse fenótipo, isso não volta e, na verdade, sobe muito. Tem gente no estudo que tem LDL acima de 500, né? 600, tem uns casos. E aí, os médicos, muita gente, até teve médico que já me falou. Não, o Daniel tem FH, né? FH. Hipercolesterolemia familiar. Familiar, né? Que é um caso genético e é 1 em 1 milhão que acontece, né? E é uma coincidência danada que conseguiram achar 100 pessoas aqui na América do Norte que teriam esse caso, né? É um caso extremamente perigoso, inclusive. O caso, quando foi identificado, no caso da menininha de 5 anos que faleceu porque não conseguia controlar o LDL dela, o colesterol dela. Mas não é o caso, porque, inclusive, todos nós fomos testados para essa condição genética. Então, isso já... E a outra coisa que se descarta, poderia se descartar mesmo sem teste, é porque antes de adotar low carb, já o LDL era normal, né? Senão não teria subido de 50%. Senão já seria alto desde o início, de condição genética. Então é uma mudança de estilo de vida, de alimentação e de estilo de vida. Não tem como ser genético, né? Adotar low carb e a genética mudou? Não faz sentido, né? Então, o que ele está tentando provar com esse estudo é, primeiro, que os lean mass hyperresponder existem, né? E dentro desse caso, o LDL passa a ser problemático ou não, né? É porque a afirmação, quando você fala do ponto de vista genérico, do ponto de vista populacional, LDL alto é perigoso? É correto, né? Do ponto de vista geral, a grande maioria da população que tem o LDL alto está correndo risco, porque o LDL alto faz parte da síndrome metabólica, né? Faz parte daquela dislipidemia aterogênica, né? Sim. Associado também ao HDL baixo e ao triglicerídeos alto, né? No caso dessa subpopulação de hiperrespondedores, ele quer saber se nesse caso o LDL alto é perigoso. E a pergunta é, a gente não sabe. Ele mesmo fala, não sei, né? A gente tá cautelosamente otimista, como ele falou. A resposta clássica dele é essa, né? Eu sou cautelosamente otimista. E tem algumas pessoas que dizem, tem amigos médicos que falam, Daniel, tá louco, a gente só vai saber daqui a 20 anos, entendeu? Então, eu tomaria estatina amanhã, no teu caso. Meu LDL bateu quase 400, né? Então, eu nunca tive o LDL tão alto. Meu LDL chegou a 180, não atinge o limite de corte para ser um hiperrespondedor, não. Meu HDL sempre foi alto, mesmo quando eu estava numa alimentação mais vegana, mais vegetariana, meu HDL era alto, mas o meu LDL já chegou, eu já pesquisei no Google, para você ter uma ideia,
O que é que podia acontecer se o LDL fosse baixo demais? Porque eu já cheguei até LDL de 70, sem tomar nada. Na época que eu estava bem vegetariano mesmo, né? E eu tomava suplementos à base de soja, essa coisa toda. E depois que eu comecei uma alimentação mais ancestral, aí o HDL foi para 72, se não me engano, o último, e triglicerídeos sempre na casa dos 40, e o LDL subiu para 180, mais ou menos, mas nunca passou disso também. Não, o meu chegou a bater quase 400. Depois deu uma baixadinha, não sei se era coisa de adaptação também, ou se eu dei dando umas flexibilizadas também, mas já chegou a quase 400. Então, assim, aqui eu tive que ter várias conversas, né? Não chega a ser discussão com a minha médica de família, que queria que eu tomasse estatina. Aí eu falei que não, depois mandou para cardiologista, que queria que eu tomasse estatina no dia seguinte. Eu falei que não, também me passou com um especialista em lipídio. Aí foi que ela entendeu, ela ficou assustada também, Daniel, tá maravilha, seu HDL falou tudo, mas a gente precisa trabalhar nesse LDL. Eu falei, não, por quê? Eu faço parte desse estudo. Você vai falar com ela, interessante, não ouvi falar. Segunda vez que ela foi lá, ela já disse, eu vi um paciente aqui muito parecido com você. E eu já não passei estatina para ele. Né? Que legal. Eu quero só ver como é que vai evoluir com a dieta também dele, estou monitorando. E aí ela passou alguns exames para ver também, passou o exame de carótida para mim também, que é um próximo, não chegou a passar o exame de cálcio. Mas como eu tinha feito na Califórnia, eu fiquei tranquilo. Eu fiz na Califórnia e deu 0. Então estou tranquilo. O teu Doppler de carótida deu legal também. Deu também. Então também estou cautelosamente otimista. Vamos ver como é. Legal. E como é que é o teu uma pessoa me perguntou sobre como é que faz para ser voluntário. Ainda está aberto, ainda pode ser, se a pessoa, por exemplo, está perto e tal. Publicaram agora, o Dave Fedman, inclusive, publicou dizendo que acabou de recrutar agora. Mas eles só contratam, eles só recrutam nos Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos. Eu estou no Canadá, então eles abriram uma exceção também. Eu acabei usando um endereço, enfim. E aí foi um pouco fora dos critérios, mas foi tranquilo. Mas tem que estar nos Estados Unidos até por questão de passagem, que eles mandam passagem, hotel, tudo. Quando eu fui para a Califórnia, eu vou agora de novo em abril. Já me ligaram, já me contactaram para voltar e refazer os exames. Né? Porque eles querem ver se nesse tempo houve um progresso, como se você perguntar para qualquer cardiologista tradicional, 1 ano de consumo de dieta de alto teor de gordura associado a esses índices de LDL nas alturas, então eles esperam que teria uma progressão de alguma placa, né, heterogênica. Né? Então eles querem ver a progressão, não necessariamente o índice, mas se teve progresso ou não. Entendi. Então, quer dizer, você vai fazer agora quando completar 1 ano e depois quando completar 2 anos, é isso? Por enquanto só 1 ano. Eles estão falando de 2 anos, mas por enquanto só esse primeiro ano. 1 ano de acompanhamento. Né? 1 ano de acompanhamento, entendi. E todo dia de manhã, inclusive quando a gente estava fazendo o desafio do jejum, para mim foi mais fácil, que eu já tinha um tipo módio, né? Então eu tenho que todo dia de manhã furar meu dedinho lá, pegar como diabético. Né? Só que em vez de medir a glicemia, eu tenho que medir os pontos cetônicos. Então todo dia você manda dados para eles? Todo dia. Todo dia eu tenho que furar e tenho que sincronizar o celular com ele para eles acompanharem. Porque isso é a forma que eles têm de ver se a pessoa está seguindo a dieta, né? É uma forma deles confirmarem que eu continuo na cetogênica. Porque se eles virem que eu saí da dieta e estou, né, há 2, 3 meses, então eu já incluído no critério. E você manda relatórios escritos, tipo, por exemplo, no jejum, que a sua cetose deve ter subido bastante. Você mandou alguma coisa? Eu estou fazendo jejum, assim, sabe? Teve um com 6 meses, bem no meio do período, você tem uma entrevista virtual. Você não precisa voltar para o você tem uma entrevista por telefone, para aparecer como é que está, alguma coisa esporádica, alguma coisa assim, alguma coisa que aconteceu, mas tudo tranquilo. Legal. Cara, hoje qual é a tua estratégia pessoal de saúde? O que é que você faz em todas as, vamos pegar assim, as áreas da vida, né? Porque também não adianta a gente pensar só, eu treino e eu como bem. Sim, mas relacionamento, amizade, pensa na tua vida por completo. Como é que é a estratégia de saúde total do Daniel? Os pilares, né? Os 5 pilares, né? Bom, a alimentação é essa. Eu tento comer de forma muito natural, o mais comida de verdade possível, muito mais pro lado da carnívora, né? Me permito algumas exceções, principalmente se estiver perto de uma corrida, como eu falei, ou de um triatlo, né?
Uma coisa interessante dessa dieta também, eu acho que a recuperação é fantástica. A recuperação é muito mais rápida. Você também pode falar muito melhor do que eu, você teve o papo com o Alessandro, né? O Alessandro Medeiros, e ele fala a mesma coisa. Então, para um atleta amador como eu, que não sou nem perto da performance que o Alessandro então, a gente tinha conversado, eu fiz a minha primeira maratona quando eu fui fazer 40 anos, me dei esse presente. E aí inventei de fazer triatlo e falei, vou fazer o primeiro Iron, também quando eu fiz 50 anos. Então, fiz o primeiro Ironman em 2021, logo depois do meu aniversário, com 50 anos. E nesse período eu estava me sentindo tão bem que eu cheguei a fazer, eu estava procurando uma briga interna, né? Você não compete com outras pessoas na corrida, né? Mas você compete contra se superar, né? Eu estava procurando uma maratona um pouco mais rápida e aí cheguei a fazer, acho que eu até te comentei contigo, cheguei a fazer 3 maratonas em 4 fins de semana seguidos, 3 maratonas em 22 dias, né? Domingo, por um domingo e outro. Mas isso era impensável antes de eu estar nessa dieta local. Era impensável. Eu acabava a maratona num dia, passava 3 que eu mal conseguia andar. Então, isso me permitia, por exemplo, fazer uma maratona num domingo e no outro domingo fazer outra. Isso é fantástico, a agilidade, a rapidez da recuperação muscular. Aí, fora isso, e outra coisa que eu gosto de falar também para as pessoas, muita gente confunde, né? Não sei se você já ouviu também. Mas Daniel, você pode comer muito bacon, pode comer muita gordura porque você gasta, né? Essa sua dieta não pode ser recomendada para todo mundo. A gente não queima como você, né? E eu falo que não, que, claro, ajuda. E eu corro e faço triatlo porque eu gosto. Para mim é muito mais para a cabeça do que para a saúde, né? Esses treinos de correr essa distância, esse treino de endurance, eu acho que para a saúde, não sei até que ponto isso ajuda ou atrapalha, inclusive, porque tem um lado também de lesão, dos excessos, né? Então, eu tenho, inclusive, recentemente, mudei muito mais o foco para a academia, para fortalecimento muscular, para evitar sarcopenia, né? Somente que a gente já vai chegando nos 50, eu acho que estou me preparando para os 60 e para os 70 e para a minha idade avançada. Perfeito. Então, eu acho que isso é muito mais importante do que... Acho que uma corridinha de rapidinho, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, também tem vários indicadores que são favoráveis, né? Se você for ver indicador de VO2, tem muita coisa que ajuda. Não estou dizendo que não ajuda, não. Condição cardiorrespiratória. Mas eu acho que isso é muito mais vantajoso você ir para a academia e ganhar massa muscular. A coisa que eu tenho mais tentado trabalhar, para mim, o mais desafiador é o sono, é a higiene do sono, né? Isso, para mim, é o mais desafiador. Até porque a casa não gira em torno do meu ciclo circadiano, né? Então, tenho 3 filhos adolescentes, né? Adulto e adolescente já também. Então os horários são confusos, conflitantes. Né? Você usa algum tracker de sono? Não. Ainda tenho um desejo de usar aquele do Atia, né? Mas ainda. Tô doido para comprar um bicho daquele, ó, cara. Ainda não cheguei lá, não. Legal. Cara, como última pergunta, né? Eu sei que você já tem que ir. Eu sempre faço essa pergunta para todos os meus convidados. Eu sempre peço a indicação de um livro, né? Nerd como eu sou, adoro, assim, eu compro livro compulsivamente. Eu tenho que até me controlar mais, porque eu compro na velocidade maior do que a que eu leio. Eu queria conseguir ler numa velocidade maior, mas infelizmente não dá. Mas assim, eu gosto muito de livro, então eu sempre peço uma sugestão de livro para os meus convidados, né? Assim, não obrigatoriamente um livro da área, até porque você não é da área de nutrição. Pode ser também, não tem problema. Mas um livro que te marcou, um livro que fez diferença na tua vida. O que é que você recomendaria para o pessoal? Sugeri agora, que eu estou lendo agora. Não acabei ainda, mas até agora que eu tenho gostado muito. Que é Pense como um Imperador, do Donald Robertson. Não sei se você conhece. Não. Que é da vida de Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador romano. Muito interessante. Muito me interessa essa questão de Marco Aurélio, porque eu sou admirador dos estoicos. Exatamente. Então, o Donald Robertson é um autor, pesquisador do estoicismo. Então achei que você ia gostar também. Eu estou lendo agora. É muito bom. Muito bom. Olha, eu acho que em português já aproveitar. Pense como imperador mesmo.
Pensa como imperador, né? Pense como imperador. Conheça a mente de um dos maiores líderes da história e descubra como o mindset... Nossa, o pessoal falou, mindset resiliente pode vencer qualquer adversidade. E já fazendo merchandising aqui na Amazon, ele tá com desconto, tá saindo por R$ 27 com frete grátis para quem é Prime. Olha aí. Pô, 27 conto, já vai pro carrinho agora mesmo, entendeu? A versão do Kindle deve ser mais barata ainda, né? 25,64 a versão do Kindle. Assim, eu uso muito o iPad para ler, né? Eu sempre uso o iPad. E para mim, ter os livros no iPad é fundamental. Muitos livros eu compro no iPad e o físico. Porque cara, porque é o seguinte, eu sempre fui um cara de livro, né? Sempre fui um cara que gosto muito de livro. E qual é o problema do livro físico? O problema é que um livro como esse aqui, por exemplo, pesa. São Esse é 500 páginas de livro. Esse é um livro que marcou muito. Pesa pra caramba, né? E aí, por exemplo, eu tô lendo atualmente, né? Tô lendo, esses 3 aqui são os meus livros físicos que eu tô lendo. Você junta isso aqui, bicho, dá mais de 1 quilo de bagagem que você tem que levar, né? E aí a coisa que já começa a complicar. Aí eu entro com os livros no Kindle para poder facilitar, porque eu não consigo ler um livro só de uma vez. Eu leio normalmente massa. Show. Esse aqui, eu não Você vai... não consigo ler um livro só de um livro por vez, né? Atualmente eu tô lendo 8 livros, né? E olha que a velocidade... Como é? Tem 7 dias na semana e 8 livros. Exatamente. E aí, assim, esse ano, para você ter uma ideia, o Kindle já marcou aqui, ele mostra, né, no quantos livros você já leu. Então, esse ano o Kindle já marcou 13 para mim. Mas, assim, tem muito livro que eu comecei no ano passado e que terminei esse ano, né, claro. Mas, assim, eu sou um leitor compulsivo, eu gosto muito de ler. E ter o livro físico para alguns livros e outros, eu gosto de ter o livro virtual, porque é mais fácil de carregar. Viajei agora para o Rio, levei só o Diário Estoico, que eu não tenho ele que eu acho muito legal esse livro aqui, é uma leitura diáriazinha curtinha, né? É do Ryan. É do Ryan Holiday, né? E levei ele físico, mas levei os outros tudo no iPad para poder ler durante o voo e tal. Muito legal. Cara, esse aqui já vai agora pro carrinho, ainda chega rapidinho, ainda chega amanhã. Vai gostar. Cara, meu amigo Daniel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite e obrigado por esse tempo que você dedicou aqui. Como eu te falei, era um bate-papo de amigos, você é um cara super gente boa. Não vejo a hora de poder visitá-lo no Canadá, né? A minha namorada, noiva, quase esposa, que eu estou morando já com ela, né? Então já é noiva já. E ela morou no Canadá por 6 meses, entendeu? Então, não lembro qual foi a cidade que ela morou, não sei se foi Toronto, se foi Montreal, mas aí, assim, ela é doida para voltar, para rever os pais dela daí, né? E aí a gente está pensando nisso aí para algum... Eu venho passar calor. O que eu acho legal, a parte mais legal que eu acho é o outono. A época do ano mais legal é o outono, porque nem tem um calor insuportável do verão, apesar que são só 2 semanas. E não é tão frio. O frio é bom para quem gosta de neve. Se você quiser vir para esquiar, claro, tem que vir no inverno, né? Mas se não for de esporte de inverno, eu acho mais legal o outono, porque você aproveita muito, é super bonito, é uma aquarela, assim, a mudança da folhagem, e os dias são longos ainda. Então você tem só até boa parte da noite, é um friozinho gostoso, dá para tomar um vinhozinho, sair sem ter que ficar se protegendo muito do clima. Massa demais. Cara, muito obrigado, então. Uma boa noite para ti e a gente vai mantendo contato. Vai, Henrique. Abração. Abração.